No ar, Matéria-Prima. A sua revista radiofônica semanal de música, cultura, informação e entretenimento. Olá, começa agora mais um Matéria-Prima. E hoje a gente vai de Elza Soares. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, cantar. Eu quero cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar. Eu vou cantar até o fim. Eu sou mulher do fim do mundo. Eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Lá, 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 lá. Até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar, eu quero é cantar. Eu vou cantar até o fim. Lá, 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 lá. Eu vou cantar, eu vou cantar. E deixa
deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar até o fim. É isso aí, você ouviu a música Mulher do Fim do Mundo, da cantora Elza Soares. Esse é o programa Matéria Prima, estamos começando. Bom dia, ouvinte da 870M, a sua revista radiofônica semanal já começou. Hoje é sábado, dia 15 de setembro, e o nosso programa está cheio de conteúdo e muita diversão. Bom dia, Ayrton. Bom dia para você que está aí em casa escutando a gente. É isso aí. E além disso, a gente vai ter muita música aqui hoje. Com informações, entretenimentos, o Matéria Prima agora tá no ar. Nesse sábado, Goiânia amanhece agradável, né, Gabi? Faz 20 graus, clima nublado, umidade do ar na casa dos 70% depois dessa chuva de ontem. E é nesse clima que a gente anuncia para você o que a gente preparou para esse programa de sábado. E no quadro Noutras Palavras, a gente vai trazer para você os principais acontecimentos da semana. Já no Rebobina, vamos falar sobre cinema brasileiro. No quadro Fazendo Arte, vamos trazer os integrantes da banda Horrores do Césio 137 para falar um pouco sobre o hardcore em Goiânia. No quadro Perdidos no Tempo, vamos falar sobre a importância dos museus. E no quadro Versão Demo, vamos receber aqueles que já são praticamente donos da casa aqui no estúdio, a banda União Clandestina. Para aproveitar o final de semana, você confere o que rola os principais eventos deste sábado e domingo em Goiânia. E a gente também vai ter notícias da redação e uma programação musical com uma seleção especial feita para você, ouvinte. Você já viu que o programa está bem recheado, então fique à vontade, fique com a gente, acompanhe o Matéria Prima nas redes sociais ou ligue aqui. O telefone é 3521-0603. No Twitter, nosso endereço é @matériaprimafg e no Facebook é só buscar por Matéria Prima e curtir a nossa página. Não esquece de ficar atento também no nosso site, é o materiaprimafg.wordpress.com. Noutras palavras, a análise dos fatos que foram manchete na semana. Esse é o quadro Noutras Palavras, trazendo para você, ouvinte, as principais notícias desta semana. Na noite do último domingo, os presidenciáveis se reencontraram para mais um debate. Dessa vez promovido pela TV Gazeta e pelo Grupo Estado, juntamente com a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Esse foi o primeiro encontro dos candidatos à presidência, depois do atentado sofrido pelo candidato ao PSL Jair Bolsonaro. Estavam presentes Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e Guilherme Boulos. O Cabo Daciolo tinha confirmado presença, mas não compareceu. E o tom desse debate foi mais ameno, viu? Sem muitos ataques diretos entre os candidatos. Todos eles tentaram ali coordenar o ódio e a violência e falaram até sobre a pacificação do país. O assassinato da vereadora Marielle Franco, vocês lembram? Que é um crime que está até hoje aí sem solução, ele também foi lembrado, graças a Deus. Ainda que com menos ataques e mais propostas, a audiência do debate foi inexpressiva. No Twitter, inclusive, o assunto mais comentado nem foi o debate, mas sim a morte do funkeiro Mr. Catra, ocorrida também no último domingo. E na noite da terça-feira, a seleção brasileira goleou El Salvador por 5-0, com 2 gols do novato Richarlison, grande destaque da partida. Os veteranos Neymar, Felipe Coutinho e Marquinhos também marcaram. Esse foi o segundo amistoso da seleção depois da Copa do Mundo da Rússia. E saindo do futebol para um assunto mais sério aqui, na quinta-feira o ministro Dias Toffoli tomou posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal.
Ele substituiu a então presidente, a ministra Carmen Lúcia, e deve comandar o STF até setembro de 2020. No discurso de posse, Toffoli falou em harmonia entre os poderes e em prudência no diálogo entre os juízes e a população. Ele destacou ainda a segurança jurídica como o principal desafio do poder judiciário do século XXI. De acordo com o que os analistas andam dizendo, Toffoli tem um perfil aí mais conciliador. E a expectativa é que ele contribua para o resgate da colegialidade da Suprema Corte, abalada por divisões internas, como a gente bem sabe nos últimos tempos. A semana também foi marcada por uma forte alta do dólar, que chegou a valer R$ 4,21. Esse foi o maior valor do dólar em 24 anos. Ontem a moeda norte-americana fechou em R$ 4,16. De acordo com os especialistas, essa alta do dólar aí é um reflexo do cenário eleitoral, né? A gente sabe que quando começam as eleições, tudo começa a ficar abelado e reflete no mercado financeiro. E os candidatos, lá no mercado financeiro, os candidatos preferem ficar comprometidos com as reformas, com a reforma da Previdência e até mesmo com a agência liberal. Depois do atentado contra Bolsonaro e com a tentativa do PT agora em transferir os votos de Lula para Fernando Haddad, a cena eleitoral está cada vez mais indefinida e o câmbio deve continuar volátil. E falando em previsibilidade do cenário eleitoral, saiu ontem a última pesquisa Datafolha, viu? O Bolsonaro, que passou por uma nova cirurgia de emergência na quarta-feira, cresceu 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa e chegou a 26%. Haddad cresceu 4 pontos percentuais e alcançou Ciro Gomes, ambos agora com 13%. Geraldo Alckmin vem em seguida com 9%, tecnicamente empatado com Marina Silva, que aparece com 8%. Os outros candidatos, João Amoedo, Henrique Meirelles e Álvaro Dias, somam 3% cada. Cabo Daciolo, Vera Lúcia e Guilherme Boulos têm apenas 1% cada. Encerramos o quadro Noutras Palavras essa semana com as últimas notícias de 2 desastres naturais que marcaram esta sexta-feira: o furacão Florence e o tufão Mangkhut. O furacão Florence atingiu a costa leste dos Estados Unidos com ventos de até 150 km por hora. 5 estados declararam estado de emergência. O estado mais atingido, sem dúvida, é a Carolina do Norte. Até o final da tarde de ontem, 5 mortes já tinham sido registradas. Quase 2 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. O tufão Mangkhut atingiu ontem as Filipinas, com rajadas de ventos de até 320 km por hora. De acordo com as autoridades locais, 4 milhões de pessoas estão em risco. Hoje o tufão deve atingir outros países como Taiwan e o sudeste da China. Especialistas afirmam que ele pode ser tão devastador quanto o tufão Haiyan, que deixou 6 mil mortos e afetou 14 milhões de pessoas em 2013. E esse foi o Noutras Palavras, com as principais notícias deste sábado. Você vai ficar agora com a música Café com Pão, da banda Maglore.
Essa foi a música Café com Pão, da banda Maglore. E agora aqui na Universitária são 9h23. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Em Goiás, trabalho tem nome, tem a marca do Marconi. Em Goiânia e Aparecida, o trabalho de Marconi todo mundo vê. Barragem do João Leite, Credec e Ugol. Tem a marca do Marconi. Centro Oscar Niemeyer, Novo Autódromo, 20 mil escrituras, Real Conquista e Residencial Nelson Mandela. Tem a marca do Marconi. Bolsa Universitária, Colégios Militares, primeiro lugar no IDEB e Estádio Olímpico. Marconi, senador, 456. Coligação Goiás Avança Mais. Sou de uma nova geração de políticos que terá a missão de reconstruir o Congresso Nacional, para que ele volte à sua função original, que é criar leis que beneficiem as famílias brasileiras, levando mais saúde, mais segurança e uma melhor educação para todos. Simples assim. Sou Jean, candidato a deputado federal e tenho o número 4500. Estamos de volta, agora vamos para o quadro Perdidos no Tempo. Perdidos no Tempo. O passado, aqui e agora. Vamos agora para o Perdidos do Tempo com o Igor Barreto. Bom dia, Igor. Bom dia, Ailton. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvinte ligado na Rádio Universitária 870 AM. Qual o assunto melhor para falar no Perdidos do Tempo do que museus, não é mesmo? A menos que você tenha acabado de chegar de Marte no busão do Elon Musk, você provavelmente viu o que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas será que esse foi um caso isolado? O que está por trás disso tudo? Os Perdidos no Tempo, de hoje não responde a nenhuma dessas perguntas, mas trazemos algumas coisas para pensarmos a respeito. O Museu Nacional é o mais antigo e maior museu brasileiro. Ou pelo menos era, né? No dia 2 de setembro, o incêndio destruiu quase todo o seu acervo, que contava com mais de 2 milhões de itens. Entre o que foi perdido, haviam múmias egípcias doadas ao imperador Dom Pedro II com mais de 2.500 anos. Havia também o hominídeo mais antigo encontrado em terras brasileiras, a Luzia. A famosa carta da princesa Isabel pelo fim da escravatura, registros linguísticos que não têm mais falantes vivos e diversos outros documentos e itens que não poderão mais ser recuperados também foram perdidos. O museu era gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e essa tragédia, se é que podemos dizer assim, levantou um enorme debate político, o que não poderia ser diferente, visto que estamos em ano de eleições. De um lado, pessoas que defendem a privatização e dizem que o problema é simples resultado do que é a política brasileira. No sentido oposto, apesar de não negar a falha no gerenciamento público, há quem diga que é justamente falta de investimento público e desvalorização dos museus, arquivos e bibliotecas o que provocou tudo isso. Mas o que de fato seria essa valorização de que se fala? A privatização realmente resolveria os problemas com os museus do Brasil? A essas perguntas, sim, nós buscamos dados para responder, viu, Ailton? Para responder essas perguntas, vamos ao conceito de museu, primeiramente. Segundo o International Council of Museums, museu seria uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Deve ser aberto ao público e tem como atividade adquirir, conservar, investigar, difundir e expor os testemunhos materiais do homem e de seu entorno.
E isso serve para a educação da sociedade e o seu próprio deleite. Em outras palavras, os museus devem atender ao interesse público, assim como bibliotecas e arquivos precisam conservar memórias e compartilhar com a população. Por ser sem fins lucrativos e contar com obras de grande valor, não só histórico, mas também material, não seria interessante para a iniciativa privada. Esse talvez seria ali o primeiro ponto, né? Poderia então ser o caso de pensar em gestões de organizações sociais? Bom, não podemos nós aqui na Rádio Universitária ou em qualquer lugar falar que não, que sumariamente que não pode ser. Mas é importante lembrar que as organizações sociais também precisam dos repasses do governo para se manterem. A realidade do Museu Nacional é de uma diminuição de mais de 50% no seu orçamento em 2018. Os repasses feitos em anos anteriores, que já estavam em queda, eram somente para manutenção e não poderiam ser usados para as reformas necessárias. Para se ter uma ideia, em 1844, sim, você não ouviu errado, 1844, 21 anos depois da criação do museu, o diretor do museu, Frei Custódio Alves Serrão, reclamou para o governo sobre o mau funcionamento e a necessidade de uma reforma. Aparentemente, a solicitação ficou até 2018 sem ser atendida. De fato, quem passou pelo Museu Nacional nas últimas décadas destaca o mau estado de diversos setores do museu. Mas isso não é exclusividade do Museu Nacional. Nos últimos 10 anos, 8 museus brasileiros foram consumidos pelo fogo. Dentre eles, 2 geridos por organizações sociais e um filantrópico ligado à PUC de São Paulo. Em Goiás, quem não se lembra da inundação do Museu da Casa de Cora Coralina? Os museus Zoroastro Arteaga e o Museu da Imagem do Som, ambos ali na Praça Cívica, estão precários e sofrem com umidade e constantes infiltrações. E já que chegamos no contexto local, vamos falar da valorização do museu. Quando aconteceu o incêndio na Quinta da Boa Vista, a mídia foi buscar dados para mostrar que há mais visitas de brasileiros no Museu do Louvre, em Paris, do que no Museu Nacional. Aqui chegamos a um ponto interessante. Experimente perguntar a qualquer conhecido sobre a Mona Lisa e sobre a Luzia. Garanto que a primeira é mais conhecida. E é isso aí. O acervo do Museu Nacional e outros museus brasileiros não é tão divulgado quanto o do Louvre, inclusive no Brasil. Algumas pessoas sequer sabem da existência desses museus. Esse é um ponto-chave na conservação dos nossos museus. O acesso à história, à arte e à cultura diversificada que os museus nos proporcionam é libertador. Não é do interesse de quem está no poder, a libertação, obviamente. Por outro lado, temos aqui museus, bibliotecas, centros culturais disponíveis que dependem da visitação para se manterem vivos. Somente na capital goiana são pelo menos 7 museus, 3 grandes centros culturais e 3 importantes bibliotecas abertas à visitação. E assim eu finalizo o Perdido no Tempo mais longo da história do programa Matéria Prima. Não se desespere ainda, a lista completa de museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais em Goiânia está disponível na nossa página no Facebook. É só procurar por Programa Matéria Prima. Se você souber de algum que não foi listada, deixe seu comentário. O Perdidos no Tempo fica por aqui e na Universitária você ouve a música Duas Cidades da banda Baiana System. Acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trema escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar Salvador. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando enquanto sai da cidade. Deixa eu falar pra você. Divide, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você
Dividi, Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você... Acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trevo escapulário, bota seu cordão de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você... Dividi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você... Dividi, Salvador. Se dividi, Salvador. E a gente vai agora falar com a Letícia Rocha, que está lá na redação, trazendo notícias interessantes agora nesse sábado para você que está em casa. Letícia? Oi, bom dia, Gabi. Oi, Letícia. E aí, o que você manda hoje pra gente aqui? Então, Goiânia terá o primeiro hospital público veterinário. Ele irá atender a cães abandonados ou aqueles que pertencem a pessoas de baixa renda. A criação só foi possível graças à aprovação da lei que cria a Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal, e que já deve entrar em prática nos próximos 4 meses. O hospital prestará serviço emergencial 24 horas, vacinação, castração, atendimento farmacológico e várias outras especialidades. Eu sou Letícia Rocha, do Direto da Redação. E a gente segue também, viu, pessoal? Que é o Giovanni A. Do trânsito, para o pessoal que está aí na rua, os nossos motoristas aí que estão ouvindo o programa Matéria Prima. Olha, na região central de Goiânia, o trânsito está complicado nos anéis interno e externo da Praça Cívica. A Rua 84 também registra trânsito complicado e na região sul de Goiânia, a Avenida Deputado Jamel Cecílio e a Rua 88 também registram lentidão no trânsito nesse momento. Lembrando que amanhã a Avenida A, no Jardim Goiás, e a Rua 77, ali que margeia o Estádio Serra Dourada, estará interditada para um evento esportivo aqui em Goiânia. Giovanni Azra, para o programa Matéria Prima. E agora você vai ficar com a música Ser Valente, de Marcos Almeida. Toca aí! Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora.
infindável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Você ouviu a música Ser Valente, de Marcos Almeida. E agora a gente vai para o quadro Discutindo Conceitos com a Melissa Calaça. Bom dia, Melissa. Crise, democracia, violência, corrupção. Discutindo Conceitos. Bom dia, Ailton. É isso aí, pessoal. Hoje no Discutindo Conceitos, nós vamos abordar um assunto muito importante para esse período eleitoral, né, que são os cargos políticos. Apesar de o primeiro turno ser daqui a 3 semanas e haver eleições de 2 em 2 anos, muita gente não sabe bem a função de cada político, né? O que o vereador faz, o que o deputado, o governador, enfim. E para nos esclarecer essas dúvidas, nós vamos conversar por telefone com o doutor em Ciências Políticas e professor Itami Franco. Bom dia, Itami. Bom dia, Melissa. É um prazer ter você aqui conosco. Pois não. Então, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o poder legislativo. O que faz um vereador a nível municipal, o deputado estadual em nível estadual, né, e o deputado federal e senador a nível nacional? Olha, o poder legislativo é um poder muito importante. Ele, por representar o povo, a representação do povo se dá através do legislativo, ele tem um papel significativo de organizar uma visão do povo para o governo.
Um dos problemas que nós temos, você falou em termos de eleições, de processos eleitorais, um dos problemas que nós temos é que nós temos um regime presidencial em que o executivo, de certo modo, é mandante, controla recursos, controla as políticas, controla os gastos, e isso cria uma certa distorção da importância do papel, seja do vereador, seja do deputado estadual, seja do deputado federal. Sim. Porque eles, de fato, têm um governo, representam o governo do povo, o governo da maioria. Mas como que essa representatividade é feita? É só elaborando leis ou eles fazem outras coisas, fiscalizando? Não, eu acho assim, aliás, o Congresso, de um modo geral, o Congresso, o Parlamento, de um modo geral, é pouco reconhecido, porque é um poder colegiado, daí um pouco da dificuldade que eles têm de organizar, porque você tem, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Goiás, 41 deputados. Esses deputados formam uma mesa, quer dizer, claro, e elege um presidente, que, de certo modo, preside o parlamento, né? Preside a Assembleia. Sim. E as decisões são, de modo geral, colegiadas. Então, daí um pouco da dificuldade que tem. E os trabalhos que o Legislativo desempenha são trabalhos seja de aprovar a legislação, as leis, os orçamentos, também tem um papel de fiscalizar o poder público. Então, de fiscalizar o funcionamento do Estado. Quer dizer, esse é um papel importante. Por isso que, nesse momento que nós vivemos, é fundamental nós votarmos bem, escolhermos uns bons deputados estaduais, deputados federais, que vão ser representantes nossos no governo. Essa fiscalização, Itami, ela é só por meio daquelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, ou de uma outra forma também? Não, veja bem, eu acho que o papel da fiscalização, se tiver, por exemplo, pegar o caso da Inglaterra, que é um caso assim, destacado de parlamentarismo. Eles têm, de um modo geral, um governo paralelo da oposição. Então, eu sou deputado e, vamos dizer, da área de saúde, então eu fiscalizo a área de saúde que o governo realiza. A mesma coisa com um professor, com um advogado, e por aí afora vai. Quer dizer, você tem uma contrapartida oposicionista que vai fiscalizando, dizendo, está errado isso, está errado aquilo, não pode fazer assim. Então, esse é um papel de fiscalização que muitas vezes o nosso parlamento não faz. Uhum. Seja por comprometimento de deputados com o governo, querendo verbas, querendo recursos. Mas aí, por isso que é importante você ter parlamentares não corruptos, né? E parlamentares que fiscalizem, de fato, que prestem serviço à coletividade. Quer dizer, nós temos um defeito que os parlamentares, de um modo geral, não dão retorno para os seus eleitores do que eles estão fazendo. Sim. Só no processo, só na proximidade das eleições é que isso acontece. Antes da gente poder abordar qual que é essa relação, né, dos parlamentares com o executivo, que o senhor falou um pouco da fiscalização e que às vezes eles não fiscalizam por estar comprometido com verba e tudo, vamos primeiro, né, colocar cada coisa em seu lugar e falar do poder executivo. O que é função do executivo, do prefeito a nível municipal, governador a nível estadual e presidente a nível nacional, Itami? Olha, como nós vivemos no parlamento, num presidencialismo, o executivo, ele tem um papel de destaque. É ele que, são duas funções que o executivo tem, que é o da gestão pública, quer dizer, ou seja, toda a gestão que no presidencialismo é feita, cabe ao Poder Executivo. Então, de nomear, de
pagar, executar o orçamento. Embora o orçamento seja proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, quem vai executar o orçamento vão ser os parlamentares. O presidente. Então ele vai executar, isso é no parlamentarismo. E ele vai executar o orçamento e aí tem verbas para fazer isso, aquilo outro. Com isso, os poderes, de certo modo, se concentram no poder executivo. Quer dizer, então ele tem o poder de construir obras, de investir, de administrar os diferentes ramos e níveis da administração pública. Quer dizer, então é um poder, vamos dizer assim, sobressalente no sentido da força que o presidente passa a ter. Então, o senhor está dizendo que o executivo ele tem mais força, né? A gente está no presidencialismo, o presidente ele tem mais poder e influencia mais as votações no Congresso Nacional? Sim, inclusive assim, nesse sentido, ele até, vamos dizer, tem possibilidade de controlar o poder legislativo, nesse sentido. Quer dizer, porque cabe a ele a execução do orçamento. E aí, vamos dizer, são os recursos destinados por imposto para o funcionamento do Congresso, da máquina pública, de modo geral. Sim, e o senhor também comentou um pouco do orçamento, né, que quem propõe é o Executivo, mas é o Legislativo que aprova. E, ultimamente, aconteceu uma novidade, que a Assembleia Legislativa aqui de Goiás, ela está conseguindo aprovar o orçamento impositivo, né? Então, o que os deputados estaduais decidirem que vai ser orçamento, o Estado tem que cumprir. E antes o Estado ele vetava algumas emendas parlamentares, né, que são os recursos que os deputados destinam para determinadas áreas. Isso pode ser um avanço da independência dos três poderes, né, aqui em Goiás. Veja bem, é interessante você falar isso pelo seguinte, porque o Legislativo aprova uma lei e o Executivo pode vetar. Mas depois o veto volta para o Legislativo e se ele tiver uma maioria significativa, ele pode revogar aquela decisão do Poder Executivo. Quer dizer, então veja essa importância do papel do legislador também, que quando a democracia moderna se organiza, os parlamentos é que vão ser o núcleo da representação política do poder que a população passa a ter. Quer dizer, isso, a Inglaterra, a França, principalmente, vão ter, vão gerar esse tipo de organização política que depois se estende para praticamente todas as democracias do mundo. Quer dizer, então, isso é uma coisa importante. Nesse momento de eleição, se discute muito o papel do presidente, o papel do senador, e pouca gente discute quem vai para a Assembleia, quem vai para a Câmara dos Deputados. Sim, isso entra na minha próxima pergunta para o senhor. Por que a gente tem essa tendência de menosprezar a política local e nos importar apenas com a política nacional? Olha, isso é uma distorção do federalismo brasileiro. É uma distorção do federalismo brasileiro. Você vê, o federalismo brasileiro ele foi medrado, ele foi organizado pensando no presidencialismo. Então, só a Constituição de 88 é que vai reconhecer o município como um ente federado. Era assim, o município, que é onde você vive, que é onde você tem assistência à saúde, à educação, né? Ele era totalmente submisso ao poder executivo. E aí isso cria uma distorção, porque como os recursos estão praticamente nas mãos da presidência da República, a federação ela fica distorcida. O poder
local, né, o poder municipal, tem pouca força, tem poucos recursos. Você vê esses dias, teve uma informação de que grande parte dos municípios goianos não tem condições de manutenção. Dependem só de repasses estaduais, né? O prefeito tem que ficar com o chapéu na mão, atrás de recursos, e aí se atrela a deputado, se atrela, vamos dizer assim, tem que, quando elege um governador de outro partido, ele adere para o partido do governador, exatamente por falta de condições de manutenção da máquina municipal. Quer dizer, então isso é uma distorção do federalismo brasileiro, que é uma pena. Sim, essa autonomia dos municípios, o senhor disse que começou a partir de 88, o federalismo, ou eu entendi mal? Exatamente, não, a partir de 88, a Constituição de 88, ela vai colocar o município como ente federado. Sim. Você reconhecer de fato o papel do município. A titularidade que o município tem em termos de gestão pública. Mas agora, o que é que acontece? O município tem que fazer vamos dizer assim, tem que se organizar para buscar recursos para o SUS, recursos para os fundos municipais e tal, que os fundos são federais e tem recursos federais. Então tem que fazer projetos, e nem todo município tem capacidade técnica de elaborar projetos, de conseguir recursos para o funcionamento adequado. Quer dizer, então esse é um dos problemas que nós temos. Os municípios, de um modo geral, também por outra coisa, são criados municípios por interesses meramente políticos de grupos políticos municipais. Porque cada município que cria são centenas de cargos que são criados para a gestão do município. Sim. E às vezes não há recursos no município, a arrecadação municipal não permite isso. Mas por jogadas, por interesses diferentes, termina acontecendo. Professor, só para a gente acabar aqui esse assunto, algo que é muito importante para a gente saber de quem cobrar cada coisa nessas eleições. Qual que é a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do governo estadual e das prefeituras? Vamos colocar aí os mais importantes, né? Segurança, saúde e educação. O que é a responsabilidade de cada nível? Você tem papéis importantes, diferentes, seja a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Por exemplo, a questão da segurança, de um modo geral, pertence à federação e ao município e ao estado. Os municípios têm pouco poder de polícia, pouco poder de intervenção na área de segurança. Uhum. Quer dizer, está se criando um novo projeto nessa perspectiva da segurança, que vai talvez se funcionar, se tiver recursos, melhorar pensando na segurança nacionalmente. A educação tem diferenças. Tem competências do governo federal, competências do governo estadual, competências do governo local, municipal. Quais são elas? Então, essas competências às vezes complicam um pouco, porque às vezes um tem mais recursos do que o outro e contradiz, não financia os recursos em municípios que estão da oposição, quer dizer, coisas dessa natureza. Mas é assim, a federação trabalha vamos dizer, um pouco complicado dessa divisão de recursos. E em relação à saúde? Bom, a saúde é isso, a saúde, como você faz parte da Constituição também, criou o SUS. O SUS foi considerado uma grande política pública. Apesar dos problemas que tem, você tem, a população como um todo, tem uma certa universalização da saúde no SUS. Quer dizer, claro, o SUS tem problema de verba, nas crises, tudo, mas o SUS atinge sistema para todo o território brasileiro nos municípios.
cada município, para ter o SUS, tem um conselho que é formado pelo parte do serviço público e parte da população carente ou que usa o SUS. Então, isso faz com que seja uma política que democratiza a saúde e presta serviço gerais para a população como um todo. Certo. Professora, a gente precisa ficar por aqui, porque a gente já está no nosso horário. Quero agradecer a presença do senhor e essa explicação muito útil para nós nessas eleições. Para mim foi muito bom conversar com vocês também. Muito obrigado e tenham um bom dia e uma consciência cívica importante na eleição. Sim, para todos nós. Então, esse foi o Discutindo Conceitos de hoje. E agora eu devolvo a bola para o Ailton Souza. Valeu, Melissa. Obrigado aí pela entrevista com o professor Itamir. E agora a gente vai de Old Yellow Bricks, da banda Arctic Monkeys. Você ouviu Old Yellow Bricks, da banda Arctic Monkeys. E agora a gente vai para o Notícias da Redação, novamente com a Letícia Rocha. Oi, bom dia, Ailton, bom dia, ouvintes. Bom dia. Nós estamos aqui de volta com Notícias da Redação. E como o Igor falou muito sobre o incêndio no Museu Nacional, nós vamos liberar mais informações a respeito. O prédio do Museu Nacional, que foi atingido por incêndio no último dia 12, como o Igor bem disse, foi liberado para serviços de prevenção e estabilização do edifício.
Antes, o prédio estava interditado por conta do risco de desabamento. Agora, nessa fase inicial, as equipes irão realizar buscas na tentativa de encontrar algum objeto do acervo que tenha conseguido escapar das chamas. Eu sou Letícia Rocha, para o Direto da Redação. Obrigado, Letícia. Nós vamos agora com o quadro. May the force be with you. Bond. James Bond. Rebobina. O cinema em detalhes. Agora começando o quadro Rebobina com Giovanni. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Ailton. Bom dia a você, ouvinte aqui da Universitária. Hoje o nosso quadro Rebobina é mais que especial porque nós vamos falar dos filmes nacionais. É isso aí. Quando alguém te pergunta qual é o seu filme favorito, a resposta é um filme nacional? Ou ainda, quando um amigo fala que assistiu um bom filme de ação, você vai pensar em um filme do nosso país? Muito provavelmente a resposta para essas perguntas é não. Isso porque o cinema nacional é muitas vezes menosprezado e subestimado por nós mesmos brasileiros. E para acalmar e conhecer os nossos bons filmes, diretores e cineastas nacionais, o Rebobina de hoje vai falar do velho e bom cinema brasileiro. Segundo dados do Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual, o número de espectadores de longas nacionais caiu em 2016 em comparação com 2017. Em 2016, a participação era de 15%, um número já baixo, para 9,2% em 2017. A maior participação de espectadores nos cinemas no Brasil são de filmes estrangeiros, em sua maioria produções de Hollywood. E a desvalorização do cinema nacional é tanto do público das salas de cinema para os filmes brasileiros e também do incentivo, que é pouco em nosso país. Na verdade, temos um histórico de dificuldades de produção de longas aqui no Brasil. No governo Collor, por exemplo, instituições como a Embrafilme, a Fundação do Cinema Brasileiro e o Conselho Nacional de Cinema foram extintos. A retomada de nossas produções veio com Cidade de Deus, de 2002, que foi premiado e reconhecido em diversos países. Inclusive, você sabia que vários dos nossos filmes são premiados e reconhecidos lá fora? Alguns até chegaram a ser indicados ao Oscar. Além de Cidade de Deus, Central do Brasil, de 1998, é internacionalmente conhecido, fazendo Fernanda Montenegro ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Outro grande longa é Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, que foi indicado e ganhou diversos prêmios, inclusive o de melhor para a atriz Fernanda Torres no Festival de Cannes, sendo a primeira brasileira a conseguir tal feito. Tá bom, ouvinte, talvez eu esteja falando de muitos filmes antigos, então vamos falar dos novos. Ao contrário do que algumas pessoas costumam falar, não é só de comédias que vive o cinema nacional. Porém, sim, também temos ótimas comédias. E por que não teríamos? A maioria delas, encabeçadas pela Globo Filmes, que é uma crítica aos longas, são recordistas de públicos. E temos grandes exemplos como a franquia Minha Mãe é uma Peça, Se Eu Fosse Você, 1 e 2 e De Pernas pro Ar. São alguns dos exemplos de boas comédias nacionais. Mas não é só de comédia que vive o espectador do cinema brasileiro. Outros gêneros vêm ganhando mais espaço dentro do cinema aqui no Brasil e conquistando premiações e festivais lá fora. Eu estou falando dos dramas. Muitas vezes representando os próprios dramas da população, temos grandes filmes como Que Horas Ela Volta, de 2015, Abril Despedaçado, de 2001, Olga, de 2004 e um bem recente, Como Nossos Pais, eleito o melhor filme no Festival de Gramado em 2017. E para quem gosta de suspense, também temos grandes exemplos. O Lobo Atrás da Porta, de 2013, e As Boas Maneiras, de 2017, são dois exemplos ótimos de filmes brasileiros que representam muito bem o gênero suspense.
Ou seja, depois de tantos exemplos de filmes, é possível perceber que sim, nossa indústria cinematográfica, embora seja ainda emergente, tem sim ótimos e variados filmes, mesmo sendo evidente a quantidade maior de filmes de comédia. Outros gêneros também passam a ganhar mais espaço, e por isso a importância da divulgação e do prestígio a esses filmes. E fazer cinema no Brasil não é fácil. Por isso, os diretores, diretoras e cineastas que continuam na luta por patrocínio, público e apoio também merecem ser aplaudidos. Estamos falando de grandes profissionais que continuam em busca de preservar e produzir cada vez mais a oitava arte aqui no nosso país. Juliana Rojas, que dirigiu As Boas Maneiras, Walter Salles, diretor de Central do Brasil, José Padilha, diretor de Tropa de Elite 1 e 2, Ana Mui Laerte, cineasta e diretora responsável por Que Horas Ela Volta, e Laís Bodansky, diretora de Como Nossos Pais, Bicho de Sete Cabeças. São vários os exemplos. Existem muitos profissionais que continuam atuando na área e merecem todo o nosso prestígio. Eu tenho certeza que você ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre os filmes nacionais. É só ficar ligado no nosso site materiaprimaufg.wordpress.com e nas redes sociais do nosso programa, o @materiaprimaufg. Nós fizemos lá uma lista com 20 ótimos filmes nacionais para você assistir agora no final de semana, fazer aquela maratona maravilhosa. Esse foi o Rebobina de hoje, falando sobre os filmes nacionais, e você fica com a música que marcou a trilha sonora de um filme que é muito marcante, que é Lisbela e o Prisioneiro. A música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, de Caetano Veloso. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer.
Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar. E a gente está de volta, ouvintes do Matéria Prima, e a partir de agora você confere o nosso bloco Fazendo Arte com a banda HC 137. Pintando 7. Fazendo arte. Bom dia, ouvintes. Em 1988, Cláudio Antônio de Castro fundou a banda Horrores do Césio 137, ou HC 137. A formação veio um ano após o acidente radioativo com o Césio 137 aqui na capital. Cláudio permaneceu na banda até 1998, quando veio a falecer. No ano passado, em comemoração aos 30 anos do acidente com o Césio, o baixista Flávio Diniz, o guitarrista Luciano Xavier e o baterista Aurélio Dias se apresentaram no festival Vaca Amarela. Hoje nós recebemos aqui na rádio Flávio e Aurélio para conversarmos um pouco sobre as origens do HC 137, que completa esse ano 30 anos, sobre como foi ser uma das primeiras bandas de hardcore na capital e como era o cenário musical naquela época. Bom dia, Flávio. Bom dia, Aurélio. Bom dia. Como é que vocês estão? Legal. É muito bom receber vocês aqui na rádio. Já tem um tempo que eu estou tentando trazer, né? Por causa dos horários, só conseguimos agora. Mas então, como se deu o surgimento da banda em um cenário musical que no final da década de 80, ainda o punk estava chegando no Brasil, né? Como é que foi essa formação? Bom, eu fiz parte de uma das primeiras formações da banda. Não a primeira formação da banda, né? A primeira formação da banda, em 88, reuniu o Cláudio, o Fal, o Ted e o Márcio. Depois passou por algumas formações, esse período embrionário da banda. E eu participei de uma formação que teve o Cláudio no vocal, o Maurício, o Fal, e eu tocava baixo na época. E foi um período inicial, assim, pré-disco, né, do qual o Aurélio participou, e que a gente lançou na época uma demotape chamada Lixo Radioativo, que nós conseguimos há um tempo atrás digitalizar essas músicas. Era estranho, na verdade. Você imagina em 1988, uma banda punk em Goiás. Era um negócio um pouco surreal até. E eu queria lembrar um fato, porque a primeira entrevista do HC 137, e naquele momento, um veículo de comunicação que deu apoio para o movimento foi justamente a Rádio Universitária. Havia um programa aqui aos domingos chamado Pó de Anjo, né? Na época ainda existia o curso de rádio e TV. E esse curso, aliás, esse programa, tinham 3 figuras, a Kátia, a Glória e o PC. Eles tocavam esse programa, e aí a gente escutava esse programa de rock e tal, e eles falavam assim, olha, quem quiser vir aqui contribuir com discos e tal, podem vir. E aí eu vim pra cá, eu trouxe os discos de Cólera, Garotos Podres, Ramones, Dead Kennedys, essas coisas, para contribuir na programação do programa Pó de Anjo. No sábado tinha um programa de heavy metal, e no domingo tinha esse programa, que era um programa de rock, mas que nós invadimos o programa, e o programa virou um programa punk e hardcore, basicamente, durante um bom tempo, né? E a primeira entrevista do HC 137 foi na Rádio Universitária.
Olha só que moral que a gente tem, hein? É demais, faz parte da história, né? A história sendo construída junto. A minha primeira entrevista também foi na Rádio Universitária, também no HC, já na segunda formação. E eu lembro que eles pediram pra gente, não fala palavrão, e a gente falava muito, não tinha como não falar palavrão, né? O palavrão, aliás, a forma de falar nossa era... Então era toda hora um cutucando o outro e rindo, uma bagunça. Eu, Cláudio e Luciano, já na terceira formação. Eu não fazia parte da formação da banda. Eu, na verdade, trouxe a banda pra entrevista. Depois é que eu entrei na banda. Ah, tá. Eu só era colaborador do programa. Do programa Pó de Anjo. Eu era colaborador do programa e eles souberam da existência da banda. Isso foi mais ou menos em 1989, se eu não me engano. E aí eu fiz o contato com a banda e trouxemos a banda para entrevista. E foi em 89 que você adentrou na banda também? Foi em 89. E a demo que ele falou que eles gravaram, que é o Lixo Radioativo, até hoje é de uma qualidade, assim, cara, pra época, fantástica, sabe? Gravou lá no Estúdio K, né? Nos Crispes, Foi, nos Crispes. A Lixo Radioativo é uma demo, assim, perfeita, cara, assim, de punk hardcore da época, sabe? E assim, comparado a tudo que estava sendo feito no Brasil. A qualidade das letras, da banda e da gravação, saca? Eu sei que foi longe, né, cara, essa demo. Existia muita correspondência, né? Vocês correspondiam muito também, Sim, né? Era tudo por correio. O Cláudio escrevia não sei quantas cartas. Assim, na verdade, não era nem por reembolso postal, a gente utilizava o selo, o mesmo selo, mais ou menos umas 10 vezes, enquanto o selo valia. A tática era mandar o selo, ele voltava, a gente passava Colgate, creme dental para tirar o carimbo, a tinta do carimbo, a gente reaproveitava e mandava de volta. Então tinha Devil, tinha essas coisas, a gente fazia essa comunicação por correio, então os contatos com as bandas eram dessa forma. Digamos que era a fase romântica do punk rock, né, do hardcore no estado. Era muito difícil, porque a gente não tinha espaço, né? O movimento na época que se destacava era o movimento do heavy metal, né? Então a gente colava nos caras, né? E aí tinha as confras também, então era um problema sério na época. E o Aurélio é de uma formação que é a formação que gravou, que é a formação que gravou o disco, que é a formação que tocou, que levou o HC para fora. Então aí é um momento realmente que expandiu, né? Uma outra fase, uma fase muito mais promissora. Até porque o Cláudio também virou empreendedor, né? Abriu o selo, né? E resolveu gravar, resolveu tocar, trazer banda de fora, né? Ele vendia só camiseta, de repente ele ampliou esse negócio, ia vender coisas lá em São Paulo, né? Eu lembro de quando montou a Subway Records, isso era matéria de troca, né? Gravou Valhalla, o Flash Temptation, o RD, todos de Brasília, e gravou o HC, assim, porque não tinha ninguém que ia gravar a banda dele, né? O pessoal vinha assim, de fora e gravar com ele. A gente, no nosso caso, foi uma experiência. Já tinha feito um split anteriormente com Morte Lenta, né? Que foi o primeiro registro. E, assim, as duas bandas se juntaram para fazer e tal. O Cláudio foi com aquilo ali, falou, o próximo, e ele aprendeu mais ou menos como é que fazia, vou fazer, né? E aí, depois que ele fez a experiência com o HC, trocou esses discos por outras coisas e vendia na loja dele, então ele virava dinheiro, ele falou, vou pegar as bandas de Brasília ali, que estavam mais na frente né, nessa questão de gravação, né? O RD já tinha quantos registros, né, cara? O pessoal de Brasília, né? A gente sempre teve que colar muito deles também, né? Porque era uma referência. E vocês eram muito novos na época, né? Quantos anos vocês tinham quando começaram com a banda mesmo, na formação? Eu entrei pra banda, eu tinha mais ou menos acho que de 17 para 18 anos. Eu já entrei com 20, eu entrei em 91, com 20 anos. Como é que foi presenciar o acidente? E como que isso afetou a banda? Bom, eu tinha apenas 15 anos, né? Em 87. Então, ainda era muito moleque. E a gente... era tudo muito confuso na época. Né? A gente não sabia, não tinha muita ideia do que realmente estava ocorrendo. Na verdade, a minha impressão, o que eu tenho de lembrança, é que a banda, na verdade, para mim, ela foi a forma como eu consegui ter, eu acho que uma visão mais crítica a respeito do desastre com o César 137. Foi o meu primeiro contato mais crítico a respeito do desastre, né? E aí a gente discutia questões como a questão da energia nuclear, questões como questões ambientais, a corrida armamentista. Ainda era um momento em que
vivíamos, né, os últimos anos da Guerra Fria, e aí o Cólera fez a tour pela Europa, né, European Tour da banda Cólera na Europa, em 87. E os caras faziam um relato que nas viagens deles eles sempre cruzavam com os comboios de ogivas nucleares, né, dos mísseis e tal, carregando os mísseis com supostamente as ogivas nucleares. Então o HC-137, no meu caso, ele trouxe esse contato mais crítico em relação ao desastre, né? E aí, daí em diante, a gente realmente... Mas o HC não se prendeu só nisso, né? O nome tem esse mote, mas o HC, ele fazia um protesto social muito mais amplo, né? Então ele extrapolou a questão do Sestra de 137. Uhum. E qual que era o impacto que vocês esperavam que a música de vocês tivesse no público? O alcance era limitado, né, de certa forma. Acho que ele começou a tomar mais, um pouco mais de porte depois da gravação dos discos, né, com mais shows e tudo. A ideia do punk sempre foi essa, né, era chocar mesmo, era atingir assim com uma paulada na cabeça, né, a gente que não tinha muita... meio termo, não. Então a ideia era que a gente realmente... E isso reflete na sonoridade, né, do próprio hardcore, né? Porque ele é de impacto, né? É um colapso, né, cara? Uma epilepsia sonora, que tem até esse termo, uma música com esse nome do HC. É rápido, é agressivo, saca? É pra ser assim mesmo. Eu lembro até da minha mãe chegar assim na beira da cama, assim, falar, meu filho, quando é que você vai sair desse negócio, meu filho? A minha fala até hoje. Bom, e após a morte do Cláudio, a banda ficou afastada um tempo, né? Agora ele morreu em 97, né? Foi em 97. Eu falei 98. Não, ele morreu em 98. Mas a banda acabou em 95. Era isso que eu queria falar. A banda já tinha acabado, tinha encerrado suas atividades por N problemas, assim, saca? Na época. Mas aí vocês voltaram a tocar? A gente voltou a tocar realmente para homenagear o Cláudio, sabe? Um ano depois do acidente com ele, que ocasionou na morte dele, o irmão dele procurou os amigos e tal, falou, vamos fazer um show em homenagem? Vamos. Fizemos, registramos, em 99. E aí, daí, a gente, eu e o Luciano já empolgamos em querer voltar. E aí voltamos e ficamos tocando até 2008, numa outra fase da banda, com outras pessoas, com uma proposta mais de crossover, mas com protesto social ainda, regravando coisas antigas que tinham ficado para trás. Gravou um CDzinho com 6 músicas. Essa já foi a fase pós-Cláudio, né? E você, Aurélio, você participa até hoje do cenário, né? Você toca na banda Lobinho, os Três Porcão. Quais outras bandas? Toco no Diabo Velho também. E ainda tem um projeto de cover do Misfits, chamado Misfits. E o Lobinho, que é o que eu tenho mais contato, que eu já até fui em show de vocês, tem um tema bem mais leve do que o HC-137, né? O que é que mudou no punk hardcore daquela época para hoje, para você? No caso da Lobinho, eu nem chamo ela de hardcore, né? Ela é punk rock mesmo, assim, à base de Ramones, né? E as letras do João são também de contexto social, protesto, mas de uma forma mais... lírica, poética, né? Sarcástica às vezes, né? O HC era uma porrada, né? A gente que fala, eu lembro da gente falar assim, vamos fazer uma letra assim, que a gente passe o que a gente pensa com o mínimo de palavras, cara. Saca assim, fazer 4 estrofes só e acabou. Saca? A Lobinho já tem uma preocupação. Daqui um dia tá orquestrando música aí, terminando de gravar o segundo CD agora. Ficou mais pesado, né? A gente contou com alguns amigos tocando também. Ficou mais pesado do que o show que você viu. Mas você diria Aliás, o show já está mais pesado ultimamente, né? Mas você diria que está mais profissionalizado? No caso da Lobinho, sim. Mas a Lobinho tem 25 anos também, né? O sonho do João tá aí. Acabou se profissionalizando, pegou a gente numa fase, né? Que eu não parei de tocar, né? Por exemplo, eu tocava com 20 anos, tocava no braço, velho, né? Gritando, né? Depois disso, já tive a oportunidade de estudar, entendeu?
E a gente vai apurando a nossa musicalidade, você pode falar isso, nosso instrumento, né? Então, como eu toco em outras bandas, né? Então, aquilo ali a gente sabe fazer, gosta de fazer e tem sorte que tem gente que gosta também, que é o nosso público, né? Mas diminuiu muito o público hardcore em Goiânia e no Brasil também. Tem muita coisa nova aparecendo, né? Tá vendo revival. Em Goiânia mesmo, ano passado, teve uma volta assim, da cena, né? Com os Senhores, o Chefe Wongs, né? A Lobinho, o HC chegou a tocar junto com eles também no aniversário. Então, assim, tá fortalecendo essa cena de novo, sabe? Mas com bandas, né? O WC masculino tá voltando, tá tocando de novo. Então precisa ter mais, né, cara? A gente sempre acha que precisa ter mais. Uhum. Mas existiu uma certa profissionalização em outras bandas, assim. Mas a molecada tem que chegar quebrando, né, velho? Igual o Cérebro de Galinha. Não tem profissional. Assim, os caras são profissionais, mas a mensagem, a ideia, saca? É pura, né, ali do hardcore mesmo. E apesar de afastado, o HC 137 tocou ano passado, né? Fez uma apresentação em homenagem aos 30 anos do acidente. Isso. E esse ano vocês completam 30 anos. Isso, da formação da banda. Esse aí é o tipo de coisa que a gente não comemorou ainda, né? Nós, a gente sempre toca de 5 em 5 anos, né, Flávio? Um projeto que a gente já começou já desde os 20 anos do Césio. Já tocou 3 vezes, né? De 5 em 5 anos o HC se apresenta em relação ao acidente. Foi uma escolha nossa, né? Esse ano tivemos vários problemas para poder reunir. Nós fizemos em 2012, né? Uhum. Foram os 25 anos do acidente. Então nós fizemos uma reunião com 2 formações da banda, né? E aí tocamos, inclusive, foi na Diablo Show. Foi muito legal, né? Fizemos assim, com a temática 25 anos de horror, né? Preocupando em rememorar o desastre, né? Com o Césio 137, na intenção de trazer à tona a questão do desastre, a questão da dor que causou o desastre. O descaso, né? Denunciar o descaso e denunciar esse silenciamento, né, que ocorreu em relação à memória do acidente. E aí, no ano passado, nós fizemos isso de novo em relação aos 30 anos. A ideia é que a gente possa, enquanto a gente está conseguindo, fazer isso dos 35, né, daqui 4 anos. Estamos esperando já daqui 4 anos. Para esse ano, a gente gostaria de ter feito os 30 anos da banda, mas por problemas pessoais e dificuldades que a gente não conseguiu reunir, né? E o ano passado foi interessante porque agora gostaria de fazer esse registro. Conseguimos reunir eu, Aurélio e o Luciano, né, o Lulu, porque é uma formação que não havia ocorrido anteriormente. Eu tinha tocado com o Aurélio no Mortuário, no Diabo Velho, no Sangue Seco, mas com o Luciano eu não tinha tocado e foi uma formação do HC 137 que não havia ocorrido anteriormente. Então, para mim, foi muito interessante tocar com os caras, porque eu sou de uma formação anterior, eles entraram depois, numa outra formação. Naquela época havia uma certa rusga que a gente tinha, e isso foi superado com o tempo e tudo. Então, quando a gente reuniu, foi um ano antes de tocar, em 2016, a gente foi combinar essa história. E eu falei pros caras, eu falei assim, vamos tocar então nós 3, porque eu acho que isso vai ser bem legal e tudo. E foi emocionante pra caramba tocar com eles. Foi demais, pra nós também. Legal, fizemos 3 shows, né, cara? Eu acho que nós rompemos uma barreira. Fizemos um show dos 40 anos do punk, né, aqui em Goiânia. Foi, 40 anos do punk. Então, assim, é a banda que, pra uma banda que não tá na ativa, né, o ano passado a gente movimentou bastante, né, cara? E deu uma liga muito legal. Foi legal pra caramba. Legal. Fizemos um trio bacana, assim. E vocês que são pré-históricos no punk aqui em Goiânia, vocês querem deixar alguma mensagem, assim, pro pessoal que é do hardcore e que não é do hardcore, mas que se interessa, assim, em conhecer coisas novas? Eu acho que o pessoal tem que continuar firme, né? E hoje, pensa bem, a gente tinha uma puta dificuldade para poder ter acesso, cara, às músicas, às informações. Hoje, equipamentos e tudo. Hoje parece que está tudo muito fácil e, ao mesmo tempo, não se sabe muito bem o que fazer com isso, né? Então, eu acho que é interessante que as pessoas possam saber utilizar muito bem essa informação que está muito à mão hoje, né? Então, eu acho que é interessante que continue fazendo, né, com a música, com a atitude. Nós estamos num momento político muito delicado
em que o fascismo, o ódio está cada dia mais invadindo o cotidiano das pessoas. Então eu acho que o punk tem muito a colaborar e a combater, né, esse movimento que está tomando conta da sociedade. Então eu acho que a molecada tem que resistir ao máximo e é o momento de tomar, sabe, tomar mesmo pelas próprias mãos e combater todo esse movimento que estamos vivendo aí atualmente, cara. É um momento muito, muito complicado. É o momento de aparecer mais 30 bandas de hardcore em Goiânia. Um monte de punk quebrando tudo, porque é uma válvula de escape foda para o jovem, assim. É onde ele põe a voz dele para ser ouvida. Na marra, né? No grito mesmo. E, cara, é foda. Você vira a identidade da pessoa, saca? Ele vai ser combativo para sempre. Legal. Então, bom, é isso. Nós conversamos hoje sobre o hardcore goiano com o Flávio e o Aurélio, da banda Horrores do SESI 137. E ficamos agora com o horário político e depois com a música Verde, do Cólera. Foda-se os nazistas! Ligação para cuidar de Goiás. PRPV Avante. A política mudou. Estou aqui para fazer a diferença. Junto vamos mudar o nosso estado. Pablo Pabola, 70070. Conto com a bênção de Deus e seu voto para juntos buscarmos melhoria na saúde, educação e segurança. Vote 70700. Para limpar a sujeira da política, vote Francisca Gari. Para deputado estadual, vote 70170. Coligação Goiás Avança Mais 3. PPS, PSB, PSDB. Mané, 45111 Não deixe o certo pelo duvidoso, amigo. 20 anos recebendo dentro do mês, 13º no aniversário. Time que tá ganhando, a gente não mexe. Para governador, o Zé. Para deputado estadual, o Mané. Põe esse número na sua cabeça. Coligação para cuidar de Goiás. PRPV Avante. Meu nome é Juvenal ou Pantaneiro, 22555. Nós, moradores do entorno de Brasília, necessitamos urgentemente que o BRT chegue em Novo Gama, Valparaíso, Lusiane, Cidade Ocidental e outra cidade do entorno de Brasília. Meu zap é 6199987-22555. Pode me chamar, vote Juvenal ou Pantaneiro, 22555. Agora vamos com a música Verde da banda Cólera. Da rede. Hoje havia
Notícias da Rede. Vamos agora com as notícias da rede, direto da redação, com a repórter Calypso. Oi, vamos agora com as notícias da rede. O futuro de Henry Cavill é incerto no universo cinematográfico da DC Comics. Segundo o site The Hollywood Reporter, os impasses com o ator que interpreta o Superman começaram durante as negociações de Henry com a Warner Bros., que é o estúdio responsável pelas adaptações da DC Comics para uma ponta de Cavill no filme Shazam. E só para lembrar, viu, que Shazam estreia em abril de 2019. Henry Cavill já esteve na pele dos mocinhos nos filmes O Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Uma fonte da Warner afirmou que as agendas do ator estavam em conflito, já que Cavill assinou com a Netflix para estrelar a série The Witcher. Outro motivo apontado pela The Hollywood Reporter é uma mudança de foco na Warner. Segundo a matéria, a prioridade do estúdio é aproveitar a boa fase das heroínas no cinema após o sucesso de Mulher Maravilha. Além de Cavill, Ben Affleck, que interpretou Batman, também pode não retornar ao papel. O estúdio reconhece que algumas partes dos filmes anteriores não deram certo, disse uma das fontes da Warner. O estúdio, por sua vez, afirmou em comunicado: temos um ótimo relacionamento e grande respeito por Henry Cavill, que não mudou. Adicionalmente, não tomamos nenhuma decisão sobre futuros filmes do Superman. E aí, como será que fica o futuro dos filmes da DC Comics? E agora, a segunda temporada de Punhos de Ferro recebe avaliações positivas. Após uma primeira temporada morna, o herói protagonista de Punhos de Ferro passeou por outras produções da Marvel na Netflix, antes de voltar para sua série solo. Acontece que a primeira temporada não agradou muito o público e mudanças ocorreram para o lançamento da segunda. A produção executiva mudou e o coordenador de luta do filme Pantera Negra foi adicionado ao time executivo para liderar as cenas de ação. Depois de passagens interessantes em Os Defensores e Luke Cage, todas essas mudanças, na equipe técnica, é claro, renderam frutos positivos. O segundo ano de Punhos de Ferro é muito melhor que a primeira temporada. E em seu retorno, o público foi introduzido a um Danny mais complexo e principalmente com golpes mais certeiros. Afinal, já era hora do nosso protetor de Kunlun ganhar uma série boa, não é mesmo? E você, já maratonou essa série de Punhos de Ferro? E para finalizar as notícias da rede de hoje, vamos com The Smash Pumpkins anuncia novo álbum. The Smash Pumpkins anunciou o lançamento de um novo álbum, o primeiro trabalho de estúdio desde a reunião dos membros clássicos da banda, Billy, Jimmy, intitulado Shiny and Oh So Bright. O disco, de nome complicado, vai ser lançado em 16 de novembro. Junto ao anúncio, a banda revelou um novo single, Silvery Sometimes, que você facilmente pode encontrar na internet. E hoje você conferiu as notícias da rede com a Calypso Carellini. E agora volto com vocês da redação. Obrigado, Calypso. Nós vamos agora direto para o quadro O Que Rola com a Letícia Rocha. O que rola? Muito bom dia, ouvinte ligado aqui na Rádio Universitária. Eu, Letícia, voltei aqui de novo e agora com o quadro O Que Rola. Vocês vão conferir algumas dicas ótimas para aproveitar o fim de semana. E vamos começar já falando de show e de rock and roll. O evento Cidade do Rock está de volta neste fim de semana. Depois de uma pequena pausa, o projeto volta com tudo. Os shows irão acontecer no Centro Cultural Martim Sererê a partir das 7 da noite. E o melhor é que a entrada é franca. Irão se apresentar hoje à noite as bandas Mechanics, Desastre, Ímpeto, entre outras. Então, se você curte rock, já sabe aonde curtir o sabadão. Cidade do Rock, hoje no Martim Sererê, a partir das 7 da noite e com entrada gratuita. Agora, essa daqui é para você, ouvinte, que é amante da culinária, que sempre acaba ficando em casa no fim de semana e cozinhando para os amigos. Mas dessa vez você não vai precisar ficar em casa não, hein?
Nessa semana tá rolando uma série de apresentações e oficinas gourmets lá no Goiânia Shopping. Os temas das aulas vão desde a harmonização de vinhos com comida até oficinas de pizza para crianças. Você pode conferir a programação completa no site do shopping, www.goianiashop.com.br. Vale lembrar que as atrações são gratuitas e para participar é só se inscrever pelo site. E ouvinte, não é querendo te afobar nem nada não, viu? Mas o chefe Henrique Fogaça, aquele lá do Masterchef, também vai participar do evento. Então corre lá para conferir a programação e garantir a sua vaga. Também neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, vai ocorrer outra edição do Mercado das Coisas, lá na Vila Cultural Cora Coralina, ali na Rua 3, no centro. Além de diversas coisas para comprar, o evento também vai ter a apresentação musical com Fernanda Guedes e banda. E às 6 horas da tarde também vai rolar uma oficina de malabarismo. A entrada no evento é gratuita e com esse tanto de atração, é melhor você não dar bobeira, hein? E essa foi a nossa programação para este sábado. Tá pensando que acabou, né? Ainda tem um domingo todo pela frente. Então vem comigo que eu preciso te contar de mais alguns eventos. O que rola também é esporte. E essa daqui vai para os fãs de basquete. Amanhã, no domingo, às 9 horas da noite, Goiânia recebe a Seleção Brasileira de Basquete no Goiânia Arena. O confronto faz parte dos jogos classificatórios para a Copa do Mundo de Basquete, que acontece em 2019. A seleção enfrentará o time de Ilha Virgens. Os ingressos para o jogo podem ser comprados na loja Rival Calçados e custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. E também no domingo, o planetário da UFG vai realizar uma apresentação ao público. O tema da apresentação será a nebulosa Orion e tem a duração de aproximadamente 1 hora. A entrada custa apenas R$ 6 a inteira e a meia R$ 3, então não tem desculpa para não ir. A sessão começa às 5 horas da tarde e os ingressos começam a ser vendidos na bilheteria do planetário com 15 minutos de antecedência. Então, se você curte astronomia, esse evento é para você. Domingo, a partir das 5 da tarde, no planetário da UFG, ali ao lado do Parque Mutirama. Agora sim, ouvinte, a nossa programação para o fim de semana está completa. Não vai ter motivo para você ficar trancado em casa o fim de semana inteiro, porque tem muito evento bacana acontecendo. E o melhor, de graça, hein? Esse foi o que rola e nós voltamos semana que vem com mais dicas para você curtir Goiânia e região. Bom fim de semana, ouvinte! Obrigado, Letícia. Você sabia? Vamos agora para o quadro Você Sabia, com o tema Art Deco em Goiânia. No quadro Você Sabia de hoje, falaremos um pouco sobre a arquitetura na nossa capital e algumas curiosidades sobre a nossa arquitetura. Mas primeiro a gente vai fazer um pequeno apanhado histórico. Você sabia que a primeira capital do estado foi a cidade de Goiás, hoje conhecida como Goiás Velho? Pois é, ouvinte, durante muito tempo Goiás Velho era a nossa capital. Acontece que, após a Primeira Guerra, existia uma busca pela modernidade e pela industrialização. E logo após Getúlio Vargas tomar o poder como presidente da República, ele nomeou Pedro Ludovico, seu interventor, aqui em Goiás. Pedro Ludovico, por sua vez, ficou responsável pelo projeto da nova capital aqui do estado. Nasceu assim, em 1933, Goiânia, a primeira cidade planejada do centro-oeste brasileiro. Para combinar com os crescentes ideais de modernização, o projeto arquitetônico de Goiânia incluía a vanguarda artística que estava em alta na Europa, que é a chamada Art Deco. A Art Deco é um movimento artístico que surgiu na Europa da década de 1920, se espalhando depois para os Estados Unidos e em alguns pontos específicos no Brasil. Em seu ápice, o Art Deco englobou o design de interiores, a moda, a pintura, desenho de móveis e até mesmo o cinema. O destaque ficou mesmo para a arquitetura. O estilo é marcado pelas linhas retas, pouca ornamentação e cores sóbrias, como o verde escuro. E a utilização das linhas retas não é à toa. Elas criam a ilusão de que o edifício é mais alto. E além dos prédios, o estilo Art Deco engloba também outros elementos da arquitetura, como as vidraças, grades, detalhes em metal e até mesmo muretas.
A região central da capital possui inúmeros bens no estilo Art Deco, como é o caso do Coreto, a Torre do Relógio, o Teatro Goiânia, antigo Grande Hotel, entre diversos outros. Esse acervo faz parte da história da capital e é essencial que seja preservado, o que não está acontecendo hoje em dia, né? Infelizmente, ouvinte, esse patrimônio nosso caiu no esquecimento. Para proteger a história de Goiânia, em 2003, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conseguiu tombar 21 bens Art Deco na capital. Mas apesar desse tombamento, Ayrton, muitos desses bens permanecem abandonados ou mal cuidados aqui na capital. É só você prestar atenção ali naquela região central que a gente percebe claramente isso. Bom, vamos falar um pouco sobre a importância de preservar a arquitetura de uma cidade. Se eu tirar uma foto dos edifícios do setor Bueno, posso facilmente afirmar que estou em São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro ou até mesmo alguma cidade do exterior. Mas se eu tirar a foto em frente à antiga estação ferroviária de Goiânia, essa foto deixará claro em que cidade estou, pois se trata de um patrimônio que é nosso, né? Uma história que pertence essencialmente aos goianos. E você sabia que o Cristo Redentor é uma das maiores esculturas em Art Deco já criada? Pois é, ouvinte, o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, foi construído no mesmo estilo que os prédios e os bens históricos da capital. E depois de tanta informação legal sobre a nossa arquitetura, você está esperando o quê para dar um passeio pelo centro de Goiânia? E a gente encerra aqui o quadro Você Sabia? E a gente vai ficar agora com a participação da banda União Clandestina. Pela vida eterna, pelos homens de pouca fé, a cruzada moderna vai em busca do que se é, a serpente emplumada, trabalho de cada um, construíram as asas pra voar a lugar nenhum. Matéria-Prima Records apresenta Versão Demo. E aí, galera, a gente tá aqui com a banda União Clandestina para trazer para vocês uma mistura de peso aqui do Cerrado. A banda nasceu há 3 anos, hoje é formada por 2 vocalistas, o João Paulo e Murilo Matos, que também tá na guitarra, Jorge Augusto na batera e Daniel Menezes no baixo, para completar esse power trio instrumental de respeito. A União Clandestina também marca presença nos festivais aqui da capital, já participou do Vaca Amarela, do Grito Rock, né, do Red Bull Break Time Sessions e Ocupem as Ruas. Como o nosso tempinho tá curto, a gente vai pular aqui um pouco e vai deixar eles se apresentarem e falar sobre esse novo EP que eles estão lançando aqui no mercado goiano. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos, o espaço é de vocês. Prazerzaço pra gente estar aqui novamente, gente. A gente agradece o espaço mais uma vez e estamos aí para apresentar um EP novo, um material de trabalho que a gente
acabou de lançar recentemente, tá no YouTube. A gente tá com um EP chamado 3 para 1, União Clandestina. A gente tá com uma música preparada que é o nome do EP 3 para 1 para tocar para vocês hoje também. A gente veio com esse acusticão aí pra fazer. Então não vamos perder tempo não, bora lá, manda aí pra gente. 3 para 1. Quero pedir pra vocês, quem tiver interesse, quem curtiu o som aí, dá uma olhada no nosso Facebook lá, no YouTube e confere o nosso EP, por favor. Grande abraço, gente. 3 para 1. Tá bom, tá sim, mas eu não compro não. Ninguém aqui é vacilão, não. Eu planto sim, mas não te conto não. Só ela sabe, meu irmão. É isso aí, 3 para 1. Incrível, galera. Adorei a versão acústica também. Vocês que misturam aí heavy metal, hardcore, hip hop também, mas dá tempo de mandar outra, bora lá? Vambora. A gente tem que lembrar aqui que a gente tá com o nosso parceiro aqui, Vinilton, que ele veio salvar a gente aqui, tocando um carrom, que o nosso batera, George, ele não pôde vir, que ele tá trabalhando nas eleições aí e tá viajando. Então a gente vai mandar mais uma, que se chama Não Vão Calar a Nossa Voz. Bora lá. Vambora, Viniltinho. Segura a onda, moleque. União Clandestina, Rádio Universitária. Poste acende, apaga penosa madrugada. Cachorro revirando lata, né? Mesmo lixo que salva, não, lixo que pode te matar. Bandidama do ouro a prata, garantir o sustento não basta. É preciso alçar o voo em baixa. E o que vier nós arrasta, é no peito, é na raça. Eles tentam, eles tentam. Não vão calar a nossa voz, não vão calar a nossa voz. Tentam, eles tentam.
nossa voz. Não vou calar a nossa voz. Não, hoje não. Ei. Preparando uma resposta à altura. Quem vem da rua bate forte, né não? Ninguém segura. E sabotagem, e quem diria sabotagem? Eles com a gente todo dia, hoje não. Hoje eu tô um pouco mais pra frente, se pá. Pode vir bater de frente, pode vir que o sangue é quente. Eles tentam. Eles tentam, acabou o tempo. E não vão calar a nossa voz. Foi isso aí, galera. A gente agradece muito mesmo a participação de vocês aqui. E o espaço tá aberto sempre que vocês quiserem voltar. Obrigadaço, a gente que agradece demais esse espaço que vocês sempre fornecem pra gente aí, pra estar mostrando nosso trabalho e a receptividade de vocês. A gente só agradece. O Rádio Universitária, 10 demais. A gente, poxa, coração, Rádio Universitária. A gente tá junto aí nessa. E como tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente, matéria-prima desse sábado chegou ao fim. Confira agora quem produziu o nosso programa. O Noutras Palavras com Ailton Júnior. O Perdidos no Tempo com Igor Barreto. Notícias da Redação com Letícia Rocha. Notícias da Rede, Calypso Carellini. Rebobina, Miguel Souza. Discutindo Conceitos, Melissa Calaça. A programação musical, Thalita Prudente. Matéria-prima vai ficando por aqui. Um bom dia para você, ouvinte. Fica por aqui Matéria-prima, a sua revista radiofônica semanal de música, cultura, informação e entretenimento.